Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletromaker Brasil. E hoje, conforme comentamos aí no último vídeo a respeito do RR, né, reparo e restauração, que a gente está fazendo aquele mixer, eu comentei a respeito do injetor de sinal. Tá? Então hoje a gente vai mostrar o injetor de sinal, tá? A gente vai ver como ele é montado, né, quais são os componentes, alguns cálculos para chegar na frequência de uso, tá? E depois eu vou estar postando, né, tudo aquilo que vocês precisam para construir o seu próprio injetor de sinais. Tá? Esse aqui eu adquiri há nada, pelo menos uns 20 anos atrás. Né? Eu vou estar desmontando daqui a pouco, mas primeiro eu gostaria de mostrar para vocês, né, qual o sinal que ele gera. Então eu tenho aqui um osciloscópio, tá, digital. A gente vai estar ligando, né? Vou voltar para cá agora aqui. Então eu vou ligar o negativo aqui junto com a garrinha, né? E a ponteira eu vou ligar aqui onde a gente ejeta o sinal. Aí depois eu vou acionar aqui e a gente vai mostrar o sinal lá no osciloscópio. Então ele gera uma forma de onda quadrada, né? Tirei o sinal, coloquei numa frequência de aproximadamente aí em torno de 700 Hz, tá? A tensão, né? Ela varia um pouco em função da variação do sinal, mas é alimentado somente por uma pilha, então chega mais ou menos aí 1,5 volt, 1,6 volt, né? Então esse é o sinal que gera, né, uma onda quadrada, e é esse sinal que a gente injeta em circuitos de áudio, né, conforme nós fizemos lá no outro vídeo, tá? Agora voltando para cá, vou desligar, né? Então eu vou desmontar esse injetor de sinais para a gente ver como ele é dentro, né? Então aqui é uma garra de terra, né, onde a gente vai colocar no terra do circuito que a gente estiver fazendo a injeção, né? Agora eu vou desmontar aqui a traseira dele só para vocês verem. Então ele vai uma pilha somente, né? Então tá aqui uma pilha, né? E a parte do circuito lá dentro eu vou desmontar a parte da frente. Trata de um circuito, né, multivibrador astável, tá? Então tá aqui o circuito montado, né? Aqui onde encosta o positivo da pilha, né? Conforme ele vai montado, o positivo da pilha, e o negativo vai na carcaça. E aqui é onde a gente aciona, ou seja, a gente faz a ligação e dispara o circuito para que ele consiga injetar o sinal, tá? Então eu tenho aqui do lado, eu vou estar mostrando para vocês como é esse circuito, tá? Então tá aqui o circuito, né, conforme falei, é um multivibrador astável, né? Ele gera uma onda retangular cuja frequência do ciclo ativo depende da condução de cada transistor. Então, como os componentes são iguais, tá? Ele vai gerar um sinal quadrado como aquele que nós vimos. Então aqui está o circuito, né? Ele é composto de dois transistores comuns, né? BC547, né? 3 capacitores cerâmicos e 3 resistores, né, de 1/8 de watt. Aqui um interruptor, tá, que a gente vai acionar ou não. Aqui aquela ponteira que faz a saída, né, e aqui a garra, né, onde a gente vai colocar no aterramento, né. Aqui, gente, é a fórmula, tá, para a gente calcular a frequência que ele vai gerar. Tá? Então esse circuito ele tem um ciclo ativo de 50%. Eu vou explicar o que é isso. E o que faz os componentes que dão a frequência desse circuito, né? Então são esses resistores e esses capacitores, tá? Que vão oscilar, criar um circuito RC e vai fazer a oscilação na base do transistor, tá? Então lembrar que a frequência é em Hertz, a resistência em ohms, tá? Os capacitores, as capacitâncias em farad. A fórmula é frequência igual 1 sobre 1,38 vezes o valor da resistência, né, que são iguais, vezes o valor da capacitância, que também são iguais. Então aqui, no próximo aqui, a gente está já com alguns cálculos, né? Todo esse material eu vou disponibilizar para vocês. Então os resistores, tá, são de 68k ohms, tá, conforme a gente viu aqui, voltando aqui, ó, 68k ohms, tá. Os capacitores C1 e C2 são de 10 nanos, tá aqui, ó, C1 e C2 10 nanos, né. E o ciclo ativo que eu falei de 50% é isso aqui, ó, ou seja, um ciclo, né, é formado pela parte positiva e a parte negativa, né, ou seja, o pulso aqui,
o tempo do pulso dentro do ciclo, né, em alta é de 50% e o tempo em baixa é de 50%. Então ele tem ciclos iguais, aqui, aliás, dentro do ciclo as partes iguais, dividido 50% para cada um. Então vamos lá. Aqui a fórmula da frequência, né, que a gente já falou. Então a frequência é igual a 1 dividido por 1,38 vezes a resistência vezes a capacitância. Então, substituindo, né, 1,38 vezes 68 vezes 10 a terceira, né, aqui em cima a gente está vendo, né, que é a representação do 68K, tá? Vezes 10 vezes 10 a menos 9, tá? Como é nano, então é menos 9 aqui, o exponencial, tá? Frequência é igual 1 dividido pelo valor que deu essa multiplicação, 9,384 vezes 10 a menos 4, tá? Ou então tirando esse coeficiente aqui, a gente chega nesse valor. Então, dividindo 1 por esse valor, nós temos aqui 1065,6 Hz, tá? Ou seja, aproximadamente 1 kHz. Ah, mas nós vimos lá que dá aproximadamente 700 Hz. Gente, todos os componentes têm a sua tolerância. Os resistores têm uma tolerância em torno de 5% e os capacitores está na média aí de 10 a 15% de tolerância. Então, em função das tolerâncias dos componentes, né, a gente chegou lá naquele caso no circuito que eu tenho, né, lembrar que esse circuito também já tem mais de 20 anos, em torno de 700 Hz, tá? Independente de qualquer coisa, tanto 700 quanto 1 kHz são frequências muito boas para a gente poder fazer testes em aparelho de áudio, tá? Então, para finalizar e para ajudar vocês na montagem, tá, eu tenho aqui um outro arquivo que eu vou disponibilizar, tá? Então tem aqui mostrando o tamanho da plaquinha, né, da PCI, da placa de circuito impresso que a gente vai utilizar. Então ela tem 1,5 por 5, tá? Aqui ela está no tamanho real, tá? Ou seja, lá é simplesmente demonstrativo, aqui realmente tem 5 por 1,5. Então é esse desenho que vocês vão fazer na placa, né, no lado cobreado. E depois, quando vocês virarem isso ao contrário, isso aqui é a montagem final. Ou seja, aqui é aquela ponteira, né? Eu vou pegar a plaquinha aqui para mostrar para vocês, né? O lado dos componentes, tá? Então tá aqui a ponteira, deixa eu colocar de uma maneira que vocês consigam ver aqui. Aqui a ponteira, né? Aquela ponteira lá, né? Depois eu tenho aqui os transistores, né? Esse capacitor não está aparecendo, os dois transistores, os dois capacitores estão aqui e os 4 resistores estão aqui, tá? Essa parte aqui é onde vem o polo positivo da bateria, né? O polo negativo é ligado nessa parte juntamente com aquela garrinha de jacaré, tá? Então esse, gente, é o circuito, né, do injetor de sinais, muito útil na bancada, tá? Para injetar sinais, né, em circuitos de áudio, tá? Então, para a gente testar, para saber se está funcionando, a gente vai injetar esse sinal, né? E na saída, né, ou no estágio seguinte, a gente vai coletar esse sinal, né? No caso de amplificador, a gente consegue tirar esse sinal diretamente, né, nos alto-falantes, né, na saída do amplificador. Aquele caso nosso, ele é um pré-amplificador, ele não tem potência suficiente para acionar um alto-falante, por isso que nós usamos um seguidor de sinal, tá? Mas para todo o amplificador, para a gente testar todas as partes do amplificador, tá? Um injetor de sinal, ele é muito útil, tá? Para o trabalho do dia a dia, ok? Espero que tenham gostado do vídeo, né? Eu vou estar disponibilizando todo esse material que eu mostrei para vocês, né? Em breve a gente vai estar postando mais vídeos, né, com mais ferramentas de trabalho e também a continuidade lá, né, o terceiro vídeo do reparo e restauração que a gente está fazendo naquele mixer com pré-amplificador, ok? Muito obrigado a todos e até lá.